E aí, moçada, vamos agora com a parte 2 de Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho sobre os conflitos, guerras, né? A parte um pouco mais pesada com relação ao Oriente Médio, beleza, pessoal? Então vamos nessa. Qualquer dúvida é só perguntar. E aí, moçada, vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, nossa segunda aula com relação à geopolítica do Oriente Médio e conhecer um pouquinho sobre o Oriente Médio, mas agora nós vamos falar especificamente de uns conflitos ou atentados, ou então tudo que ocorre dentro dessa parte mais, vamos dizer assim, efervescente, né, do Oriente Médio. Então vamos lá? Corresponde aí então para vocês, a primeira que eu quero destacar é a Guerra do Golfo, é uma guerra histórica, né? E ela é baseada assim, ó, em agosto de 1990, o Iraque de Saddam Hussein, atenção, Saddam Hussein, grande aliado posteriormente aí dos Estados Unidos, né? Invadiu o Kuwait, dando início à Guerra do Golfo. Beleza. Essa ação ocorreu porque, segundo o Iraque, o Kuwait estava tirando mais petróleo do território do que a OPEP tinha indicado para os dois países tirarem. É sempre importante dizer que o bolsão de petróleo do Kuwait, do Iraque e do Irã é o mesmo bolsão de petróleo, é a mesma formação geológica. Então, eles têm um padrão, por exemplo, podemos tirar 2 milhões de barris de petróleo por dia, tá? Aí o Kuwait não estava cumprindo com isso. O Iraque invade o Kuwait. Aí, em represária ao Iraque, a ONU autorizou, em novembro de 1990, a ação militar das forças de coalizão, composta por 28 países, adivinha comandada por quem? Estados Unidos, claro, sobre as tropas iraquianas, expulsando-os do Kuwait. No futuro não muito distante, o Saddam Hussein ele acaba servindo muito bem, né? Principalmente para o Bush pai, que é o George Bush, porque o George W. Bush foi o último presidente que era o filho, né? Porque fez tudo errado o tempo todo. Mas não que o George Bush pai, né, tenha feito também muita coisa certa. Após a rendição do Iraque, uma série de conflitos eclodiu dentro do país. Bom, ao norte eram liderados pelas facções curdas, que nós vimos na aula anterior, né, os curdos que estavam no norte do Iraque. Ao sul, as facções muçulmanas xiitas, de base extremamente radical, né, tradicionais, ambas descontentes com o governo de Saddam Hussein. Então, essas duas queriam tirar o Saddam Hussein do poder. E aí foi a vez dos Estados Unidos interferir, porque o Saddam Hussein era o cara que vendia o petróleo para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi lá, tirou o Iraque do Irã, combateu o Iraque, bacana. E depois se alinha com o Saddam Hussein para permanecer, segurar a população lá, fornece armas e tudo mais, né? Para dar uma segurada na população em troca do petróleo. E Saddam Hussein aceita isso. Então, Saddam Hussein, junto com os Estados Unidos, se tornam de inimigos, viram aliados, né? Eu não vou falar que é da noite para o dia, porque não foi. Mas é importante que vocês saibam que isso aconteceu também. E é muito pouco falado na história, né? Aqui, ó, mostra um pouquinho. O território do Iraque é todo esse aqui, né? Que está destacado, de cor, acho que é uma cor laranja, né? Aí nós temos aqui, ó, os curdos, os muçulmanos xiitas mais ao sul, e essa área verde, predomínio de muçulmanos sunitas. São aqueles que seguem a Sunna, né? O livro escrito por Maomé, tudo bem? Com base no Corão. Vamos lá. Atentado terrorista de 11 de setembro, atentado de 11 de setembro e suas consequências, tudo bem? Então vamos nessa. Dia 11 de setembro de 2001, 4 aviões civis foram sequestrados por terroristas nos Estados Unidos. 2 aviões se chocaram contra os maiores edifícios comerciais da cidade, Nova York, o World Trade Center, ou também conhecido como Torres Gêmeas. Então foi pouco tempo, 30 e poucos minutos, quase 40 minutos depois, o outro, tá? Dos 4 aviões que foram sequestrados, todos com civis. No início eles passaram a informação que não tinha civis, mas só que depois foram ver, os parentes foram reivindicar, tinha civis. Sim, senhor, né? O segundo alvo foi o Pentágono, Centro Militar de Defesa dos Estados Unidos, e eles atingiram, que fica em Washington, D.C., D.C. é distrito, e eles atingiram uma seção de 5 andares em um dos prédios que destruiu completamente essa estrutura. Se são 5 configurações, por isso que é pentágono, né? Você olha de cima, tem a visão de 5, né? E uma dessas 5 partes foi completamente destruída. Foi tão destruída que até o avião que bateu lá destruiu tudo e sumiu.
Tudo bem? Então, vamos lá. E o quarto avião sequestrado, acredita-se que seria lançado na Casa Branca, sede do governo, e os passageiros civis, esse avião com passageiros civis caiu antes de atingir seu alvo. Vamos lá, sem acusar ninguém, mas só que hoje já se sabe que ele foi abatido. Então, os caras chegaram lá, mataram civis. Quem mataram? A própria Força Aérea dos Estados Unidos para não cair na Casa Branca. Aí vem aquela pergunta, pô, beleza, quem era o presidente na época? Bush, filho, George W. Bush. O que ele tinha comprado tempos antes? Aquelas empresas de segurança, né? Segurança de casa, segurança de banco, segurança contra atentado terrorista, segurança contra tudo. As ações dele, depois do 11 de setembro, foram as que mais cresceram nos Estados Unidos, nos anos que se passaram, né? E é interessante também porque quando aconteceu o episódio que podia dar na Casa Branca, ele estava na Flórida. A Casa Branca fica ao norte do Atlântico, né, da costa do Atlântico, e ele estava na Flórida, ao sul do Atlântico. O que você está querendo dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Eu estou só passando informação para vocês saberem como era o contexto da época. Tá? E quando vocês lerem, muito cuidado em tudo que vocês vão estar lendo, principalmente relacionado a esse atentado, que acabou por elas. Acabou por isso aí, ficou, e eles acham que está resolvido, porque invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque, mataram milhões de civis nesses dois países que não tinham culpa nenhuma de nada, né? Mas eles acham que o assunto foi resolvido e está enterrado. Beleza? Até que alguém resolva cutucar nesse assunto aí. Vamos lá. Após o atentado terrorista de 11 de setembro, o então presidente estadunidense George W. Bush anunciou uma série de medidas que não só para combater o terrorismo, mas também para consolidar a hegemonia militar no mundo. Então, obviamente que o Bush ele queria muito mais combater o terrorismo, ele queria se colocar perante o mundo como uma grande potência global. Os princípios segundo os quais os Estados Unidos teriam obrigação de proteger a qualquer custo o mundo civilizado de supostos ataques terroristas. Então, independente do que fosse fazer, ele ia defender esse mundo, né, o mundo civilizado, vamos defender. Então, uma das estratégias, tá? São várias a doutrina Bush, mas a gente selecionou duas para vocês aí. Os Estados Unidos têm o direito de combater o terrorismo que ameaça sua hegemonia. Então, ameaçou sua hegemonia militar, pode combater, independente. Além de atacar quaisquer países que os protejam. Então, se eles acharem que você está protegendo o criminoso, eles vão invadir, no caso, o seu país. Isso é mais da hora, né? As forças estadunidenses podem realizar ataques preventivos para evitar que futuros e prováveis inimigos venham ameaçar o país. Então, assim, eu acho que, por exemplo, a Argentina vai dar dor de cabeça para o Brasil, segundo se eu fosse os Estados Unidos, né, dentro da doutrina Bush. Então, eu vou na Argentina, ataco eles, destruo eles e falo, pronto, agora eu não tenho mais um provável ataque. Mas você nem sabe se a Argentina ia ou não ia atacar. Então, essa doutrina Bush, ela é um absurdo, tá? É ela também que tem as novas regras de aviação, que fez mudar em todo o planeta, toda a malha aérea teve que sofrer alterações, não pode levar líquido dentro do avião, porque dá para fazer uma bomba, e realmente dá, mas, meu, peraí, né, cara? Um leite materno, uma senhora com um bebê no colo, por favor, né? Como aquele episódio ridículo que eles foram lá, era uma viagem, acho que 16 horas, 18 horas, que a senhora estava saindo dos Estados Unidos, ela tinha levado várias mamadeiras, os caras de leite que ela tinha tirado dela mesmo. Os caras não quiseram nem saber, cataram as mamadeiras e jogaram no lixo e falaram, se quiser viajar é assim, se não quiser, fora, né? Então tava assim, tudo muito à flor da pele, esse radicalismo, sabe? É nós contra eles, todos eles contra a gente. É muito coisa assim, tipo, o Bush, ele tem a mesma linha do Trump, né? Então é uma linha muito semelhante a essa do Trump, né? Eu acho muito legal, porque eu converso muito com a minha filha sobre isso, e ela fala, Boris, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, ele tem a mesma cabeça de Trump, de Bolsonaro, eles pensam tudo igual. Todo mundo contra eles, né? E isso acaba, pessoal, deixando a população pilhada, né? Nesse período do 11 de setembro, até hoje, dependendo da altura que passa um avião, dependendo do que aconteça,
Um primo meu que mora lá fala assim, Farol, tem gente que se esconde embaixo de toldo, vai para trás de carro só porque tem um avião passando mais baixo, o avião está fazendo a volta para descer no aeroporto, e eles escutam o barulho do avião, saem correndo. Então, assim, o terrorismo de 11 de setembro deu certo. Aterrorizou a população. Ele falou, o terrorismo deu muito certo, né? Então, se essa era a meta de aterrorizar a população, parabéns. Quem queria fazer isso, conseguiu. Vamos lá. Repara que eu não estou citando nomes, quem fez, foi o Osama, foi o Bush. Eu não cito nomes de quem fez, justamente para deixar a imaginação de vocês correrem. E quem tiver mais interesse, que vá atrás e tenta ler um pouquinho mais sobre o assunto, tá? Porque eu estou dando toda a possibilidade para vocês descobrirem um pouquinho a mais. Vamos lá? Em 2001, o governo estadunidense acusou o Afeganistão de dar abrigo a Osama Bin Laden. Olha isso. Considerado o mentor do atentado ocorrido naquele ano nos Estados Unidos. Primeiro, o Osama não era considerado, ele já tinha se declarado, falado que era ele que tinha feito. Ponto. Tá? Beleza. Então, olha isso aqui. O Talibã, que é um braço, né, feito ali, o pessoal fala que é um braço que saiu do Osama Bin Laden, tá? Mas tem umas restrições quanto a isso, não é bem por aí não. Mas vamos lá. O Talibã, segundo o governo dos Estados Unidos, recusaram-se a entregar o Osama Bin Laden às forças de segurança dos Estados Unidos. Em reação, as forças militares dos Estados Unidos e do Reino Unido formaram a coalizão do Norte com a aprovação da ONU. Então, a ONU aprovou. E numa dessas também, quem entrou, pessoal, foi a Espanha, mas só que entrou de gaiato, né? Aí, olha isso aqui. Em 4 dias, as frágeis forças de defesa do Talibã foram derrotadas. Lógico, né? As forças de coalizão ocuparam o território afegão, dominaram Cabul, que é a capital, né, do Afeganistão, e depuseram os líderes do Talibã, instalaram um governo provisório, que transformou o país no caos. Sempre, né? Os Estados Unidos colocou a mão, o país se transforma num caos. Então, vamos lá, continuando. Nós vamos falar um pouquinho sobre a invasão do Iraque, que aconteceu em 2003, que é um assunto que também está ligado, aconteceu logo depois, 2001, 2002, Afeganistão. 2003, março de 2003, né, faltou o março aqui, em 2003, a invasão do Iraque. Sobre o pretexto, atenção, de que o ditador do Iraque, Saddam Hussein, agora ditador, então, né, na visão dos Estados Unidos, desenvolvia armas químicas, destruição em massa. Inspetores da ONU posteriormente comprovaram que não havia produção de tais armas, nem química nem biológica, tá, pessoal? Estados Unidos é aquela época que ele estava acusando do antrax, tal, que o Iraque mandava antrax para matar a população dos Estados Unidos. Isso aí virou charge, virou meme em todo mundo. Foi uma coisa assim que, eu ia ter vergonha, né, de ser o George W. Bush nessa época aí. Mas, enfim, e o Bush falava dentro dos Estados Unidos que o Saddam Hussein ele tinha a culpa no atentado terrorista de 11 de setembro também, e que ele também ia atacar a população, e a população começou a apoiar o George W. Bush, falou, não, é isso aí, então tem que ir lá pegar o cara, não sei o quê, papapá. Você já viu, né? Republicano, tipo Bush, tipo Trump, eles gostam de guerra, eles querem estar ali, testando força, vamos bater de frente, vamos combater todo mundo, eles acham que isso mostra a superioridade, né? Aí você pega o discurso do Biden, por exemplo, que recentemente foi eleito, e ele é um democrata, o Biden fala em unificação, pacificar, acalmar os nervos. Então você percebe que são dois discursos distintos. Aí você tem que ver qual que é a sua opinião. Você é desse jeito mais agressivo, tem que partir para cima, vamos para a guerra, ou você é do jeito de vamos conciliar, que conciliando é melhor, né? Então cada um tem o seu perfil, né? Então vamos lá. Então, o presidente estadunidense George W. Bush solicitou a aprovação da ONU para uma intervenção militar com a finalidade de desarmá-lo. Detalhe, a ONU falou não, não vá. Mas George W. Bush não escutou e foi. Então, em março de 2003, ele foi lá e fez o que tinha que fazer, né, na visão dele, começou destruindo Bagdá, a capital do Iraque, e foi destruindo todas as outras cidades de madrugada, à noite, com as pessoas dormindo. Eu lembro de um ataque que eles foram fazer
E aí eles falaram que estavam mirando um quartel-general lá que pertencia ao Saddam Hussein, a um braço aliado do Saddam. E era de dia, e esse quartel-general era bem longe de uma cidade lá do Iraque. Quando eles soltaram os mísseis que tinha GPS com precisão de 3 metros, eles acertaram a 15 quilômetros de distância um hospital e uma escola que estava servindo de base para ajudar as pessoas feridas pelo bombardeio. E matou todo mundo, óbvio, desde médico, pessoas que estavam sendo resgatadas e etc. E eles simplesmente falaram assim, foi um erro de cálculo, era para acertar ali, acertamos lá e foi sem querer, gente. Foi o primeiro conflito transmitido via internet de fato, foi a guerra do Iraque. Então, se vocês procurarem no YouTube da vida e tal, os soldados, eles usavam câmera, os tanques tinham câmera, era transmitido via satélite, para o mundo inteiro ver as atrocidades que eles estavam fazendo, certo? E eles estavam achando isso perfeito, maravilhoso. Em 2003, Saddam Hussein foi preso na cidade natal dele, dentro de um buraco, tá, pessoal? O cara mais protegido do Oriente Médio foi preso dentro de um buraco na cidade natal dele. Se você vê o tipo de soldado que prendeu ele, porque eles iam dar uma recompensa lá de $1,5 milhão, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o valor. Aí foi um soldado, gente, que ele não consegue prender nem um passarinho, tá ligado? Você olha para esse tipo do cara ali, você acha que ele ia prender o cara mais procurado do planeta, mas tudo bem, foi ele que prendeu, segundo os Estados Unidos. E aí foi julgado e condenado à morte por crimes contra a humanidade, tendo sido executado em dezembro de 2006. Desse período de 2003, dezembro de 2003 a dezembro de 2006, são datas bem simbólicas, perto do fim do ano, aquela reunião de família. Antes do Natal, Saddam Hussein foi preso. Depois, 3 anos depois, antes do Natal, Saddam Hussein morreu, acabou o problema do mundo. Tá? É essa a visão. Outra, ele foi julgado por um tribunal específico, ele não foi julgado por um tribunal global, que é o que deveria ter sido feito, um tribunal mundial, mas não foi, tá? Como sempre, temos histórias aí no meio do caminho. A população iraquiana passou a se opor à presença das forças de ocupação dos Estados Unidos, óbvio, alegando que já tinha condições de reestabelecer a sua soberania por conta própria. Os Estados Unidos deu ouvido? Claro que não. Os Estados Unidos está lá até hoje. 2003 para hoje, são mais de 17 anos que eles estão ocupando o território dos caras e não saem. Beleza, pessoal? Questão do Irã. República Islâmica do Irã tem a extensão territorial de 1,6 milhões de quilômetros quadrados e uma população maior de 80 milhões de pessoas. A maior parte da população é de origem persa, do grande Império Persa, e praticante do islamismo. Isso é importante. Em 1953, Estados Unidos e Reino Unido apoiaram um golpe militar que levou o poder Shah Reza vamos lá. Pahlavi. Eu não consigo, o R e o L junto não vai. Pahlavi. Que era favorável à aproximação com o Ocidente. Beleza. Então, olha quem que estava no meio também, olha as bênçãos, né? Estados Unidos e Reino Unido. Meu Deus do céu, né? Como que é? Lá, os dois amiguinhos, o Pink e o Cérebro, o tempo inteiro, né? O Pink e o Cérebro, Pink e o Cérebro, Pink e o Cérebro. Vamos dominar o mundo. Em 1979, a política de oposição promoveu o movimento que depois o governo implantou uma ditadura, implantou no Irã uma república islâmica, na qual a religião tinha um papel central, pessoal. Quando você coloca a religião tendo um papel central, político, econômico, social, você sabe que vai dar errado. Por quê? Não é todo mundo que segue exatamente aquela religião. Então, quem não segue aquela religião X é perseguido. Fácil. Em 1989, ano da morte de Khomeini, não sai, Khomeini. Eu não tenho árabe, não sei falar árabe, tá? Khomeini acirrou-se a luta política entre as forças mais moderadas
partidárias de uma aproximação com os países do Ocidente, visando o desenvolvimento econômico. Então, a partir de 1989, começam os conflitos dentro do Irã, querendo essa aproximação. Beleza? Em 2002, o Conselho Nacional de Resistência do Irã, grupo formado por exilados, pessoas foram mandadas embora do Irã, que fazem oposição ao governo atual nacional, denunciaram que o país realizaria enriquecimento de urânio. Atenção, o país estava fazendo enriquecimento de urânio. Será? Será que era isso que acontecia? O país estava realmente enriquecendo urânio para fazer bombas? Ou estava enriquecendo urânio para fazer energia elétrica? Em tese, era energia elétrica. Então, vamos ficar com a palavra do país, tá? Porque até hoje você não viu nenhum ataque nuclear do Irã. Beleza? Eu estou falando de 2002 para 2020, são 18 anos. Eles já poderiam, pelo menos, ter feito uns testezinhos aqui, ali, ali. É só ser um pouco inteligente. Eles podem estar desenvolvendo a tecnologia, mas eles não precisavam uma intervenção por causa disso. Beleza? Os estadunidenses defendem a sanção econômica e diplomática contra o Irã, como modo de pressionar pelo fim do programa nuclear. Eles querem acabar de toda forma. Aí o Irã falou, beleza, eu vou ter para 80 milhões de pessoas que forma de eletricidade. Vou deixar o país no escuro? Vou usar o petróleo, que é o que eu ganho dinheiro vendendo para os outros? É complicado, né? Então, vamos lá. Outro grande problema do Oriente Médio é o fundamentalismo islâmico. Fundamentalismo islâmico é uma interpretação literal do Corão e aplica aos valores da tradição e da religião islâmica a vida social, política e econômica. Traduzindo, você vai viver segundo o Corão, mas arrisca. Seria uma cultura mais tradicional, voltando aos antigamente, tá bom? Então, ele se enquadra, acaba se enquadrando como um grupo radical, sim. Envolve a criação de partidos políticos liderados por religiosos que mesclam preceitos da religião, até aí ok, e a parte errada aos interesses do Estado. Aí já entra os interesses do humano, do Estado. Aí já não é mais tão interessante assim. Essa fusão foi promovida pela primeira vez no Irã, quando a Revolução Islâmica, em 1979, levou ao poder o Ayatollah Khomeini. Khomeini. Tá bom. Vai lá. Vocês entenderam. Fala um pouquinho da Primavera Árabe, famosa Primavera Árabe. Todo mundo sabe que a Primavera Árabe começa no continente africano e ela adentra no continente asiático, pelo Oriente Médio. Obviamente é primavera, porque é árabe, primavera, porque aconteceu, né, no período próximo à primavera, as primeiras revoluções, e árabe, porque era da religião islâmica. Então vamos lá. Em dezembro de 2010, uma onda de protestos e manifestações teve início em nações árabes contra os seus governos, que eram tradicionalmente monarquias, absolutistas, ditaduras militares ou teocracias. Beleza. Aí, quando que começa de fato o estopim? Estopim é na Tunísia, quando um vendedor de rua desempregado que tinha um carrinho que vendia fruta, teve o seu carrinho confiscado por pessoas do governo. Ele já estava irritado por tudo isso que estava aqui em cima, ó. O governo que tinha tudo isso aqui, ó, tradicionalmente, monarquia absolutista ou era ditadura militar, no caso ali era uma ditadura, né? E teocracia também. Além de tudo isso, o preço do alimento era muito caro, tudo era muito caro, a inflação era um absurdo, e ele ficou revoltado quando ele estava na rua tentando ganhar a comida dele, o pão dele, era um jovem. Ele vai lá e ateia fogo no próprio corpo. Lógico que acabam socorrendo ele, mas ele não resiste e morre com os ferimentos. Ele se torna o símbolo da Primavera Árabe. A partir dele, que esse movimento vai se expandindo. Então, ele sai ali da Tunísia, que é onde começou, vai para a Líbia, vai para o Egito, chega no Iêmen, chega em Omã também, na Síria, né? Então, ele se expande, ele sai do norte da África e ele atinge o Oriente Médio, tá, pessoal? Os motivos dos protestos estavam ligados, a princípio, ao aumento de preços de alimentos, como já falamos, o desemprego, corrupção, desigualdade social
e da insatisfação de uma geração de jovens que viviam em países de governos autoritários. O melhor exemplo da Primavera Árabe quanto a esses jovens que viviam em países de governos autoritários é no Egito. As manifestações, basicamente todas dentro do Egito, foram organizadas via rede social. Fantástico. Elas ajudaram e proporcionaram isso aí. Então, essas manifestações ficaram conhecidas como Primavera Árabe. Dá uma olhada aqui. Uma boa parte da Primavera Árabe, a Tunísia está aqui, Líbia, Egito, Síria, Jordânia, Bahrein e Iêmen. Vamos falar dos seus respectivos agora, né? Dos FOFs. Na Síria, então todos que estão aqui, ó, esses foram depostos ou mortos, tá? Esses aqui ainda estão vivos e permanecem lá. Então, na Síria, o Bashar al-Assad, 18 anos. Aí, na Jordânia, 19 anos, o Abdurra II, beleza? No Bahrein, fica para o Hamad, 19 anos. Na Tunísia, o Ben Ali, ele foi deposto do poder em 2011, depois de 23 anos no comando. No Egito, foi deposto também em 2011. Olha essa onda de 2011 como foi fantástica, né? Aqui, ó, o Mubarak, depois de 30 anos no poder. O Salem, depois de 30 anos no Iêmen, que levou o Iêmen, um país que poderia ser próspero, cheio de petróleo. Hoje, as jazidas de petróleo praticamente extintas. O país não tem dinheiro para nada, é um dos focos de pobreza global, tá, pessoal? Está entre os 20 piores países em IDH e pobreza no mundo. E na Líbia, o pessoal da Líbia foi um pouquinho mais ácido, né? Depois de 42 anos no poder, o Gaddafi foi morto, não deu nem tempo dele ser deposto. O pessoal foi lá e matou ele, perseguiu e matou mesmo. A população se revoltou e já era. Joia? Bom, o Estado Islâmico, pessoal, é uma outra questão do Oriente Médio que preocupa muito a todos nós. O Estado Islâmico do Iraque e o Levante, conhecido também como ISIS, que é uma sigla em inglês para isso aqui, Estado Islâmico do Iraque e Levante, né? É um grupo de jihadistas sunitas, radicais, claro, jihad, né? Que age no Iraque e na Síria. Então, ele vai agir nesses dois países. Inspirados na Al-Qaeda, essa milícia islâmica visa ampliar o califado no Oriente Médio. O que é isso, califado? Significa sucessão em árabe, tá? Ficar aumentando a sucessão. Representa a área governada sob a jurisdição de um califa, que é um sucessor do profeta Maomé. Então, ele vai ser um sucessor de Maomé. Olha onde os caras querem chegar. Por isso que o Estado Islâmico, ele é muito radical. Formado em 2013, a partir de uma célula da Al-Qaeda no Iraque, tornou-se dissidente, então foi uma divisão da Al-Qaeda presente no Iraque, né? E se transformou em um dos principais grupos jihadistas da região, enfrentando os governos locais, sobretudo a Síria e o Iraque, e também as forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos. Lógico que os Estados Unidos não deu conta até hoje, tá? É só que o prejuízo para a Síria foi muito grande. Na Síria, parte da população iniciou a manifestação contrária ao governo de Bashar al-Assad, resultando em representações que gradativamente se transformaram em um dos conflitos mais sangrentos do Oriente Médio, com aproximadamente 400 mil mortos. Eu estou falando, pessoal, de um conflito agora, bem mais recente, os sírios que estão saindo pelo mundo. Então, explicando esse conflito da Síria, mais de 400 mil mortos, 5 milhões de refugiados e 6 milhões de pessoas deslocadas dentro do próprio país. Traduzindo, o que sobrou da Síria, meu amigo? Não sobrou nada. Olha aqui, ó. O conflito conta com a dificuldade em sua solução. Olha só que beleza. A Rússia apoia Bashar al-Assad através do Putin, porque é um grande consumidor de arma e um grande aliado no Oriente Médio. Sem contar que fornece também tudo que o Putin precisa. E Barack Obama, na época que estava no poder, chegou a apoiar insurgentes, apoiar as milícias civis
para lutar contra Bashar al-Assad e lutar também contra o Estado Islâmico. Olha isso. Mas só que não deu certo e logo o Barack Obama parou com isso também. Mesmo porque não é o perfil dos democratas, né, incentivar esses conflitos. A Guerra Civil da Síria entre 2011 e 2018 teve expectativa de vida da população reduzida em 20 anos por causa dessa guerra. Então, a expectativa de vida do país antes estava a 69 anos, foi para 49 anos a expectativa de vida média no país, durante esse período de guerra. Aí agora a Síria está acabada e está com dificuldade de se reerguer. Então se pintou a dúvida: será que melhorou? Está melhorando, mas muito pouco, muito ligeiro essa melhora, tá? A produção alimentar reduzida em 40% e a taxa de desemprego, pessoal, chegando a quase 60%, né? 57% da população que está apta a produzir. Então você tem mais da metade da população zero emprego. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que tenham gostado. Valeu, galera. Que aula, moçada. Pesada, né? Infelizmente, com muitas informações pesadas, mas espero que vocês tenham aprendido bastante e tenham atingido o conhecimento bacana. Não esqueçam de se inscrever aqui em cima, aqui em cima, no caso, e também aproveitar as sugestões de vídeo aqui embaixo. Beleza, moçada? Um grande abraço, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.